Olá, turma do EAD, professora Vanessa aqui falando, mais uma aula. Hoje a gente vai destrinchar o patrimônio, que a gente já entendeu que o patrimônio é um objeto de estudo da contabilidade. Então vamos lá, eu vou fechar a câmera aqui para poder escrever, que fica bem melhor para mim. Então, conceito aí de patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes à pessoa física, jurídica, pública ou privada com ou sem fins lucrativos. Então a gente viu isso. E o que seriam bens? Bens são todas as coisas que satisfazem as necessidades humanas, que possuem utilidade e podem ser quantificados monetariamente. Os bens podem ser tangíveis e intangíveis. A gente viu que tangíveis são aqueles corpóreos, palpáveis, e os intangíveis são aqueles incorpóreos e materiais. Então, vamos dar alguns exemplos de bens tangíveis. Então, a gente viu bens podem ser tangíveis ou intangíveis. E a gente viu também que a gente dá qualidade aos bens, né? A gente vai dar qualidade e a gente vai dar duas classificações, qualitativa e quantitativa. Então, a qualitativa, a gente costuma categorizar e chamar de contas. Então, para toda qualidade que a gente for dar, geralmente é em uma conta, um grupo de contas. E como assim? Por exemplo, móveis, utensílios, terrenos, veículos, são inúmeras. E o nome contábil que a gente dá para cada categoria dessa, cada qualidade que a gente dá para os bens, são chamados de contas. E quais seriam algumas contas dos intangíveis? A gente tem marcas, patentes, tem o ágio, que é o fundo de comércio, entre outros. Ok. E direitos? Direitos são a parte da riqueza da entidade que a ela pertence. E o que significa pertencer a ela? Significa que ela controla seus benefícios econômicos futuros. Então, a contabilidade ela sempre vai estar preocupada na essência e não na forma. Ou seja, ela está preocupada o controle, a essência do controle. Ou seja, quem é que tem o direito aos benefícios econômicos futuros de determinada conta? É a entidade. Então, a ela pertence, é um direito dela. Então, isso não significa necessariamente que ela precisa ter a posse, que é o que acontece com os direitos. Então, os direitos aqui, eles estão em poder de terceiros. Então, se você tem uma conta a receber, significa que o dinheiro, naquele momento, está com outra pessoa, mas você tem direito a ele. A você pertence, você controla, né? A você pertence os benefícios econômicos futuros daquela conta a receber. Aí você pode perguntar, professora, mas todas as contas a receber, como é que você vai ter certeza que você vai receber todas aquelas contas? Pode ser que exista algum cliente que não venha te pagar. Pode? Lógico que pode. Então, a contabilidade ela vai se preocupar com absolutamente tudo isso. Para os clientes que provavelmente não vão nos pagar, a gente faz uma provisão que se chama PDD, provisão de devedores duvidosos, e quando a gente perder as esperanças, perder os mecanismos de alcançar aquele direito, a gente reconhece como uma perda. Então, tudo vai ser mensurado, quantificado, qualificado pelo contador. Então, ele precisa saber o que está acontecendo com aquele patrimônio e vai registrar. Então, os direitos são esses. Então, vamos dar alguns exemplos de direitos, de contas que seriam de direitos. Temos duplicatas a receber. Uma duplicata, podia ser nota promissória, tudo que for um direito que a gente for receber. Adiantamento a fornecedores. Também impostos a recuperar, seguros a vencer. Então, bora ver. Esse adiantamento a fornecedores, ele cairia na categoria de despesas antecipadas. E por que despesas antecipadas são consideradas direitos? Vamos pensar sobre isso. Eu tenho uma despesa, certo? E a despesa é quando ela de fato ocorreu. Então a gente chama. Então é quando eu tenho uma despesa. Agora, se eu vou ter uma despesa futura, mas eu resolvi pagá-la agora, então na verdade eu tenho um direito.
Como assim? Vamos supor, eu tenho um empregado que vai trabalhar comigo 2017 inteiro. Estou em janeiro de 2017. Suponha que ele pede um adiantamento. Ele diz, nossa, estou precisando de adiantamento o ano inteiro. Então, tem como você me dar todo o meu salário do ano inteiro, hoje, em janeiro? Aí eu sou um super patrão bonzinho, eu digo, tem sim, vou dar. Então, eu paguei 12 meses desse empregado. Então, à medida que o empregado fosse prestando seu serviço, o salário dele se tornaria uma despesa minha. Só que eu antecipei todas essas despesas e já paguei. Então, na verdade, o que é que eu tenho direito? Eu tenho direito de quê? De receber a prestação de serviço. Prestação de serviço. Neste caso, desse empregado. Eu tenho direito a quê? Eu teria direito, no mínimo, a descontar, né? Descontar do salário dele, dado que eu já paguei. Então, na verdade, eu tenho direito. E como assim? Por que a gente registra uma despesa antecipada como direito? Isso faz sentido? Faz sentido, sim, e é necessário, é informação necessária para o usuário. Por quê? Bora pensar, vamos aprender, a gente já aprendeu aqui como... Deixa eu ver se já aprendeu. Ixi, não. Então, bora lá. O patrimônio da empresa, a contabilidade, ele representa ele tem uma representação gráfica. Então, a gente consegue fazer um desenho para representar o patrimônio da empresa. Ele é representado a gente faz uma caixinha, certo? E a gente divide ela bem no meio. De um lado, a gente vai botar os bens e os direitos, e do outro lado, as obrigações. Então, aqui está o patrimônio de A. Aqui está o patrimônio de B. Então, a gente pode representar graficamente o patrimônio. Bacana, aprendeu isso. E serve para quê? Serve para a gente visualizar o que está acontecendo. E é muito parecido com o balanço patrimonial. A gente vai ver que existe uma demonstração chamada balanço patrimonial, que ela parece muito com esse desenho gráfico. Ok. Então, ela serve para a gente conseguir interpretar e entender o que está acontecendo no patrimônio, e vai nos ajudar agora, nesse exato momento, a entender por que uma despesa antecipada é um direito. Então, vamos supor que há aqui bens e direitos, entendemos, do outro lado as obrigações, certo? Bens e direitos é a parte ativa, não é? A parte, positiva, vou chamar de positiva por enquanto, que é uma palavra mais genérica. Positivo, parte negativa. As obrigações é a parte negativa, positiva e negativa. Então, vamos ver o que acontece se o patrimônio entre duas situações em que o contador de A é um contador muito esperto que assistiu essa aula, e o contador de B esqueceu que despesas antecipadas são direitos. Então, até então, o patrimônio de A e B era idêntico. Então, eles tinham X de obrigações, e aqui também tinha X de obrigações. E no lado positivo dele, de bens, direitos, eles tinham, vamos supor, eles têm um carro, apenas um carro. Eu vou registrar aqui, carro. E é exatamente o mesmo carro que vale R$10.000, de um lado e de outro, certo? Certo. No entanto, A resolveu fazer um seguro para esse carro, certo? A fez um seguro para o carro, seguro. E no momento que ela foi fazer o seguro para o carro, o seguro disse o seguinte, tá certo, você estará assegurado por 12 meses, mas você vai ter que pagar hoje R$1.000, 1.200, vou botar 1.200 para facilitar a continha, R$1.200. Então, A pagou antecipadamente R$1.200. Por que antecipadamente? Porque é uma despesa que ela vai usar ao longo de um ano. Ou seja, cada dia que ela está assegurada por aquele veículo, ela está consumindo aquele direito. Ela está fazendo jus àquela obrigação de pagar. No entanto, ela já pagou. Então, a gente viu que despesas antecipadas a gente registra como
um direito. Então, entraria aqui no lado positivo, que é bens e direitos. Então, vê só, se uma pessoa não ciente do que aconteceu com A e B, olhar o patrimônio dessas duas empresas, certo? Suponha que B também fez o mesmo seguro. Seguro, 12 vezes 1.200, mesma coisa, mas esqueceu de registrar aqui como um direito. Então, se a pessoa não tem acesso a essa informação do que aconteceu, ela só tem acesso ao balanço patrimonial, então o que ela vai ver é o seguinte, ela vai ver que A, ela não só tem um carro, mas ela tem o direito de estar assegurada por esse carro em R$1.200. E B, que infelizmente esqueceu de ativar, né, tornar um ativo esse seguro, que é registrá-lo como um direito no balanço patrimonial, a pessoa que for interpretar esse patrimônio, ela vai pensar que B só tem 10 mil no lado positivo de patrimônio dele. Então, evidentemente que A, nesse caso, vale mais do que B, porque A não só tem o carro, como ela tem o direito de estar assegurada por um ano desse carro. Ah, mas e esse direito não vai diminuindo? Vai sim diminuindo, e a contabilidade vai diminuindo ele e tornando ele, de fato, despesa, como é que ele é, né? Que é o que ele vai se tornar. Então, é necessário a gente registrar absolutamente tudo da entidade. Então, se ela tem direitos a receber, então é sim um ativo. Isso está acrescentando no patrimônio dela, certo? Deixa eu apagar tudinho para a gente dar continuidade. Então, entendemos que despesas antecipadas são, na verdade, direitos. E as obrigações? Muito parecido vai acontecer com as obrigações. Obrigações são direitos de terceiros em poder da entidade. Então, é o contrário. São o contrário dos direitos. A gente tem algo que pertence a outra entidade. Então, a gente está, de certa forma, obrigado a alguma coisa com outra entidade. Então, são nossas obrigações. Alguém vai cobrar da gente. E tudo que alguém vai ter que cobrar da gente, a gente vai ter que registrar. Representam valores a pagar. É exatamente o que isso representa, valores a pagar. Então, quais seriam alguns exemplos de contas de valores a pagar? Vamos lá, a gente tem duplicatas a pagar, impostos a recolher, adiantamento a clientes, provisão para IR, provisão para contingência, várias provisões. Então, eu falei aí de, por exemplo, adiantamento a clientes, que é a observação que eu coloquei aqui ao lado. Receitas antecipadas. Receitas antecipadas são obrigações. Receita, a gente pensa logo em positivo, né? Não, é receita. Não, mas não é uma receita ainda, de fato. É uma receita que foi antecipada. Então, como assim? Eu sou uma empresa que fabrico sapato. Aí um cliente chegou para mim e disse, por favor, eu estou precisando de um estoque gigantesco de sapato, eu quero 1.000 sapatos. Você pode fabricar para mim e me entregar daqui a 6 meses? Eu disse, opa, lógico. Só que eu vou precisar pelo menos de um adiantamento de 50%, porque eu preciso garantir que você vai comprar e preciso também comprar matéria-prima. Aí eu recebi lá R$5.000 de adiantamento para eu fazer esse sapato todo. Eu já tenho direito, assim, eu já tenho direito sobre esses R$5.000? Não, na verdade eu tenho uma obrigação. Por quê? Porque eu me comprometi a, no mínimo, entregar esses sapatos. Então eu tenho uma obrigação. No momento que eu conseguir transferir essas mercadorias, aí sim eu vou fazer jus a esses 50% e ao resto. Vira uma receita. Mas enquanto eu estiver com obrigação com esse meu cliente, eu na verdade tenho uma obrigação. Então, de igual forma, todas as receitas que forem antecipadas, na verdade, tem para nossa empresa, uma obrigação. E então, bora parar. Nesse momento, a gente vai ter que parar de chamar de direitos, de bens, direitos e obrigações, porque a gente tem um nome especial, técnico da contabilidade para isso. Então, vê só. Agora a gente vai desenhar o nosso patrimônio e a gente vai dar os nomes certos. Esse lado daqui, o positivo, que são os bens e direitos, a gente chama de ativo. E o lado das obrigações, a gente chama de passivo. Esse é o nosso querido balanço patrimonial.
patrimonial. Exatamente. Aqui a gente vai ter diversas contas, todas as contas, caixa, terreno, imóveis, estoque, tudo que for ativo. E o outro lado a gente vai ter diversas contas. No entanto, no lado passivo, por mais estranho que pareça, o lado passivo ele é dividido em dois. Então, vê só, o lado passivo do balanço patrimonial, ele é dividido em dois. Em que? Em passivo e PL, que é patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Como assim? O passivo é dividido em passivo? Sim, o passivo é dividido em passivo. Acredite se quiser. Quando a gente está falando em balanço patrimonial, a gente diz que o passivo é igual a passivo mais PL, certo? E quando a gente estiver falando das contas em gerais, a gente chama passivo. Ambos são obrigações. Ok, a gente entendeu. Só que a gente vai diferenciar essas obrigações. As obrigações do passivo são obrigações com terceiros, que a gente vai ver daqui a pouco todos os sinônimos. E o PL é como se fosse obrigações com os sócios. É uma obrigação muito menos exigível. O sócio depositou dinheiro, então é praticamente como se fosse o capital próprio. É o capital próprio da empresa. Então, é uma obrigação, mas é uma obrigação não exigível. Então, é como o capital próprio da empresa. E por que é uma obrigação? Porque a gente vai estar devendo alguma coisa aos sócios, né? O sócio entrou, ele está querendo no mínimo lucro. Mas o sócio entrou, deu aquele valor inicial para a empresa, então é muito menos exigível. Ele não pode simplesmente exigir a hora que ele quiser, não existe um prazo certo para aquele dinheiro retornar para os sócios. Ok, na CPC 00, que tem a estrutura conceitual, ela dá a definição bem corretinha do que seria ativo, passivo e PL. Essa definição é extremamente importante, porque muitas vezes a gente vai se deparar com um patrimônio e a gente não vai saber se a gente deve colocar ou não deve colocar ele no ativo, se é ou não é um passivo, se é ou não é um PL. Então, toda vez que a gente volta para o conceito da estrutura básica do que é o ativo para conseguir compreendê-lo. Bora lá. Ativo. O que é que diz a estrutura conceitual? Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Vê só, ele está falando um bocado de coisa importante aqui. Ele falou que o quê? Que ativo praticamente são três coisas. Ativo. Recurso controlado pela entidade. Resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos. Super importante. Por quê? Porque, primeiro, a gente já entendeu que controle não é posse. Então, se a gente tem o controle do futuro benefício econômico, então é nosso. Isso, por exemplo, vários contratos que na essência são uma compra, mas na forma ele é uma locação. Se na essência ele é uma compra e a gente tem o controle, a gente considera aquilo um ativo. Independente se juridicamente aquilo é considerado uma locação. Então, a gente vai ter o arrendamento mercantil aí, que vocês ainda vão aprender bem direitinho o que é, mas que a própria definição vai nos guiar para saber distinguir se é ou não é um ativo da empresa. Eventos passados. Eventos passados é bastante importante para a gente saber que é necessário que a gente possa mensurar esse ativo. Ele precisa ter um valor financeiro, um valor monetário para ele. E eventos passados é uma forma da gente garantir que ele tem, sim. Por exemplo, se eu criei uma marca, eu sei qual é o valor dessa marca? Não, eu posso estimar qual é o valor dessa marca. Quando é que eu vou ter certeza? Quando eu coloco ele no mercado e alguém vai lá e compra. Se alguém comprou, é porque
aquela marca tem aquele valor. Se ela tem liquidez no mercado, então ela tem aquele valor. Então, é eventos passados é uma forma da gente garantir que aquele ativo seja mensurado. E futuros benefícios econômicos. Futuros benefícios econômicos também vai nos ajudar a dizer se aquilo é ou não é um ativo. Suponha que a empresa A tem uma árvore e a empresa B tem a mesma árvore, certo? Vê só, a empresa A, ela é uma empresa prestadora de serviço contábil, certo? Tem uma árvore, no patrimônio dela tem contábil, tem uma árvore. E a empresa B, ela é produtora de maçã. Suponha que essa árvore de maçã. Então, vocês concordam comigo que essa árvore, ela será um ativo muito mais importante para B do que para A? Para A, essa árvore vai no mínimo acrescentar talvez beleza, ou talvez não, talvez nem isso acrescente ao patrimônio de A. Mas a B não. A B, se ela é uma produtora de maçã, então ela está muito preocupada com as árvores de maçã dela. Por quê? Porque essas árvores vão gerar futuros benefícios econômicos para a empresa B. E quanto essa árvore para A, ela não é relevante. Então, o mesmo material, o mesmo objeto, ele pode ser ativo para a empresa e não ser ativo para outra. Porque determinada empresa ela pode explorá-lo e pode dele controlar e esperar futuros benefícios econômicos, e outra empresa pode dele não esperar nada, nem mesmo dar valor. Então, isso também nos ajuda a definir o que é que a gente vai chamar de ativo e o que é que a gente não vai chamar de ativo para uma determinada empresa. Igualmente, a gente tem uma definição muito importante para passivo e para PL. O que seria passivo? É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, muito importante também, passivo. Muitíssimo importante essa definição do passivo. É uma obrigação presente, presente. Como assim? Obrigação presente. Então, se é uma obrigação futura, mesmo que eu já tenha paga, então a gente já viu que ela é um direito e não uma obrigação, e não um passivo, né? Então, ela tem que ser uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados. A empresa fez alguma coisa que gerou essa obrigação, cuja liquidação se espere que resulte em saídas de recursos esses que seriam capazes de gerar benefícios econômicos. Então, alguma coisa, quando ela for liquidar essa obrigação, quando ela for pagar essa liquidação, a empresa vai se desfazer de algum recurso, e esse recurso era capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Então, se eu digo, a empresa tem uma obrigação gigante e ela vai ter que distribuir pensamentos positivos de obrigação. Isso é uma obrigação de verdade? Não, não é uma obrigação de verdade. Isso é até um exemplo muito abestalhado. Mas eu quero que vocês entendam que se sair algum tipo de recurso, que eu não estou falando aqui de dinheiro. Pode ser dinheiro, mas pode ser, ou ela está obrigada a entregar mercadorias, ela está obrigada a prestar um serviço. Então, ela está obrigada a alguma coisa que poderia gerar benefícios econômicos. Então, isso faz parte do passivo. E o que seria o PL? Patrimônio líquido. É um interesse residual dos ativos da entidade, depois de deduzido todos os seus passivos. Então, é um interesse residual. Então, vamos voltar para a nossa representação gráfica do patrimônio. Então, vê só. De um lado, a gente tem os bens e os direitos, o ativo. Do outro lado, a gente tem as obrigações, que é o passivo e o PL. Então, quando eu junto todos os meus bens e direitos,
que é o passivo, que é o ativo, né? O ativo, que a gente já deu nome, aos bois. Quando juntar todos eles, certo? E conseguir me desfazer do meu passivo, ou seja, se eu pegar tudo que eu tenho de bens e direitos e conseguir pagar o meu passivo, se sobrar uma laminazinha, é porque essa laminazinha é da entidade, né? Por isso que a gente chama de capital próprio. Mas e por que uma obrigação? Porque esse capital próprio é dos sócios, né? Ele tem uma origem, essa origem provavelmente é dos sócios. E então existe uma obrigação, só que é uma obrigação fictícia, porque os sócios eles não podem ir lá e exigir a hora que quiser. Mas a gente chama assim de obrigação. E a gente chama de PL. Então, é o patrimônio líquido. Vê só, patrimônio é isso tudo, certo? Patrimônio líquido vai ser justamente quando a gente tira essa parte do passível, que são as obrigações que serão exigidas, que a gente tem certeza que vai pagar, certo? Com isso, a gente vai entrar depois na equação fundamental do patrimônio, que é também bastante importante, e é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigada por assistir essa aula. Até a próxima.